Terminámos o vídeo anterior a falar de divergências, daquelas situações em que, apesar de serem divulgados bons resultados financeiros, a reação dos investidores foi negativa. E quando saem más notícias e as ações sobem? São estas situações anómalas que fazem com que muitos desconfiem da análise fundamental de ações individuais, mas essa desconfiança surge de uma compreensão incompleta do método de análise. É que não basta ver quais são as tendências fundamentais, qual é a tendência das vendas e dos lucros. Também é preciso averiguar quais são os múltiplos com que as ações estão a transacionar. Múltiplos de quê? Das vendas e dos lucros. Passo a explicar muito rapidamente quais são estes indicadores e como se calculam. O múltiplo das vendas é igual ao valor de mercado a dividir pelas vendas anuais. Ou seja, estamos a falar de um rácio que compara o valor de mercado com o volume de vendas anual. Se o múltiplo das vendas for, por exemplo, 2, isso significa que a empresa está a ser avaliada pelo dobro daquilo que vende num ano. Se o rácio for, por exemplo, 0,5, significa que está a ser avaliada por metade das suas vendas anuais. É evidente que, ceteris paribus, ou seja, mantendo tudo o resto constante, quanto mais elevado for o múltiplo das vendas, mais sobreavaliada ou cara estará a empresa. Inversamente, quanto mais baixo for o rácio, mais subavaliada ou barata estará a empresa. Comparando o preço de uma empresa com o valor das suas vendas anuais, obtém uma medida objetiva de avaliação de empresas. O múltiplo das vendas em inglês será Sales Multiple, mais conhecido como Price to Sales Ratio. Múltiplo das vendas é sinónimo de Sales Multiple, que também é sinónimo de Price to Sales Ratio, que abreviadamente será PSR. Na prática, verá que este rácio tem uma enorme amplitude. Irá encontrar empresas cotadas com um múltiplo das vendas inferior a 0,1, ou seja, essas empresas estão avaliadas pelos investidores em menos de 1/10 do valor das suas vendas anuais. Irá encontrar também situações em que os investidores avaliam as empresas em mais de 10 vezes mais do que elas vendem, PSR superior a 10. As que têm um PSR muito baixo é porque os investidores têm expectativas bastante negativas para essas empresas. E caso surja alguma notícia positiva ou menos má, o impacto positivo na cotação deverá ser grande. Uma notícia igualmente positiva, mas numa empresa com um PSR bastante elevado, poderá não ter qualquer impacto na cotação ou até a reação ser de descida, porque a empresa não terá correspondido às expectativas, que seriam elevadas, por isso mesmo é que o PSR era alto. Penso que já começa a descortinar porque é que por vezes existem divergências entre a tendência da informação financeira e a tendência da cotação. Tem a ver com as expectativas previamente criadas e a valorização atribuída em termos de múltiplo das vendas. Mas este é apenas um indicador de análise fundamental, existem muitos mais. Vamos conhecer outro? Que tal o múltiplo dos lucros, mais conhecido como Price to Earnings Ratio, o PER? O PER é o indicador de análise fundamental mais utilizado e calcula-se assim. PER é igual a valor de mercado a dividir por lucro. Neste caso, estamos a comparar o preço da empresa, o seu valor de mercado, com o lucro que a empresa obtém num ano. Novamente considerando tudo o resto constante, quanto mais baixo o PER, mais subavaliada ou atrativa estará a empresa. E quanto mais alto o PER, mais sobreavaliada ou cara estará. Isto tem toda a lógica, repare. Se você for comprar uma empresa do seu vizinho, vai querer saber quanto é que ela lucra por ano e ele irá pedir-lhe um múltiplo desse valor. Quanto menor o múltiplo, mais atrativo será o preço, pois menos anos irá demorar a recuperar o investimento. Quanto maior o PER, menos interessante será o negócio, pois levará mais anos a recuperar o valor pago. Na prática, quando for analisar as empresas cotadas em bolsa, irá encontrar novamente uma enorme disparidade nos PERs. Empresas com um PER inferior a 5, muito baratas, e empresas com um PER superior a 50, muito caras. Claro que estou aqui a pressupor que tudo o resto é igual, para simplificar, e que na realidade o resto nunca é igual. As empresas são como as pessoas, são únicas, não existem duas empresas iguais. Neste vídeo aprendeu dois rácios muito importantes da análise fundamental, o múltiplo das vendas e o múltiplo dos lucros. No fundo trata-se de comparar o preço da empresa com aquilo que ela vende e lucra por ano. Faz sentido, certo? Agora, o problema é que estes dois rácios só não chegam, ou melhor, não basta calculá-los. É preciso perceber porque é que são altos ou baixos, ou seja, qual é o contexto fundamental. Mas esse tipo de análise mais aprofundada e essencial é algo que não cabe no programa do mini curso de ações, que pretende apenas dar-lhe umas luzes de análise fundamental, que é uma técnica bastante complexa. Se quiser, teste os seus conhecimentos no quiz. Até ao próximo vídeo.